Dentro da tua geladeira tem muito frio ou pouco calor? E o que ondulatória tem a ver com frango assado? Tem ímãs no liquidificador? Por que deslizar no gelo é mais fácil que rolar no asfalto? E afinal, que relação tem entre o espelho e o escuro? Complicou? Simplifísica. Você sabe o que são ímãs permanentes? Você pode até não saber, mas com certeza já esteve bem próximo de um deles. Esses ímãs estão presentes nos celulares, nos computadores e até mesmo nas montanhas russas. Eu vou tentar convencer vocês de que ímãs permanentes é o futuro para a indústria, tá? E é o nosso futuro. Por a gente não enxergar o magnetismo, esquecemos que ele está presente na maioria das coisas que estão em nossa volta, tá? Então, todos vocês estão com algum equipamento hoje, agora, né, que utiliza os conceitos do eletromagnetismo. O eletromagnetismo ele é uma das forças, né, principais forças do universo, tá? Juntamente com força gravitacional, entre outras. O magnetismo ele existe devido, né, ao movimento dos elétrons em torno do núcleo. É um movimento de órbita parecido com o dos planetas. Está aqui representado por essa seta. Tá? Esse momento é devido ao movimento do elétron em torno do núcleo. E nós temos também o momento magnético de spin, que é devido à rotação do elétron. A soma desses dois momentos dá o momento magnético total. Então, para um material ter um momento magnético permanente, né, para ele ter magnetização espontânea, tá, átomos com camadas eletrônicas têm que estar incompletas. Ou, na verdade, acontece, né, esse momento magnético permanente em átomos com camadas eletrônicas incompletas. Cada átomo vai ter o seu momento magnético permanente, né? E a interação entre os momentos magnéticos adjacentes desses átomos é dado por essa energia de troca. Quando o alinhamento desses momentos magnéticos são paralelos, se dá o ferromagnetismo. Esse material ferromagnético, né, ele tem uma temperatura crítica que a gente chama de crítica, né? Mas no caso é a temperatura de Curie. Se a gente aumentar a temperatura desse material, né, a energia térmica ela se torna maior que a energia de troca e esse material vai passar da fase ferromagnética para paramagnética. Então, um parâmetro muito importante, né, no mundo dos ímãs permanentes é o produto energético. Isso aqui é muito usado na indústria, né? Então, quanto vale, ou como a gente calcula, né, o campo magnético de um ímã? Então, aqui nós temos um ímã em forma de anel que tem um corte, certo? Então, tem um gap aqui, ó, de ar. Então, o campo magnético naquele gap, ele é diretamente proporcional àquele produto energético, que é dado pela indução magnética vezes o campo magnético máximos. Então, o campo magnético produzido por esse ímã, tá, é diretamente proporcional à raiz quadrada do produto energético. Então, se a gente quer um ímã que tem um campo magnético muito alto, nós precisamos ter um produto energético muito alto. O produto energético, ele é inversamente proporcional ao volume de material. Então, se a gente tem um ímã com alto valor de produto energético, né, nós precisamos de um ímã muito pequeno para fazer o serviço. Então, nós estamos sempre procurando, né, materiais com maior produto energético. Tá? Essa é a ideia. Na magnésia foi descoberta uma rocha, né, com óxido de ferro, né? Deram o nome de magnetita e ela tinha a propriedade de atrair certos metais. Como essa rocha foi magnetizada? Isto ainda é um mistério, né? Mas a ideia, ou acredita-se, que descargas elétricas oriundas de raios na região, né, tenham magnetizado essa rocha. O primeiro uso prático da magnetita foi pelos chineses, com bússolas.
lá há 2.000 anos atrás aproximadamente. Então, até 1600, o magnetismo era, ou tudo no magnetismo vinha esbarrar em uso de bússolas. E aí Gilbert publicou o seu livro lá, De Magnetis, né? E ele, o principal artigo desse livro, a principal parte desse livro, né, é que ele definiu a Terra como um grande ímã. 2 séculos depois, em 1819, o Ørsted, né, descobriu que a eletricidade poderia gerar magnetismo. Ele passou uma corrente elétrica por um condutor elétrico, né, e observou que a agulha de uma bússola que estava próxima era influenciada. Em 1831, né, o contrário aconteceu. Faraday descobriu que campo magnético variável induzia corrente elétrica. O que ele observou? Ele observou que a corrente elétrica induzida no condutor, ela era diretamente proporcional ao número de linhas de fluxo magnético que o atravessava. Tá? Então, quanto mais linhas atravessando o condutor, maior seria a corrente. Em 1833, né, Lenz descobriu o sentido da corrente induzida por esse campo magnético variável. Como que ele descobriu o sentido dessa corrente? Aqui tem vários ímãs de neodímio e ferro-boro. Isso aqui é um cano de alumínio, certo? Condutor elétrico, tá? Então, se eu vario o campo magnético ou as linhas de fluxo num condutor elétrico, eu induzo uma corrente elétrica nesse condutor. Qual vai ser o sentido do campo magnético gerado por essa corrente elétrica? Então, se eu soltar, dessa altura, se eu soltar esses 2 ímãs, olha o tempo que demora para ele cair. Agora eu vou soltar os 2 ímãs dentro do tubo. Esse é o tempo que o ímã levou para cair. Então, com esse experimento, nós podemos provar que Lenz descobriu o sentido levando em conta a conservação da energia. Se o campo magnético produzido por essas correntes induzidas nesse condutor fosse o contrário do que ele disse, o que aconteceria quando eu largasse o ímã? Ele ia mais rápido para o chão. E aí ele descobriu o quê? Que o campo magnético gerado pelo condutor é contrário à variação do fluxo magnético do ímã. Então, isso aqui, pessoal, são infinitos anéis de alumínio, certo? Então, cada anel de alumínio vai ter uma corrente induzida produzindo um campo magnético contrário à variação do fluxo. Aí, em 1845, Newman, que em vários livros não aparece o nome dele, tá? Não aparece o nome dele, mas foi ele que colocou essas observações de Faraday e de Lenz, tá, numa equação matemática. E ele diz que a força eletromotriz induzida no condutor vem, né, da variação do fluxo magnético nesse condutor, mas com o sinal oposto. E essa força eletromotriz induzida é diretamente proporcional à corrente induzida no condutor. Então, nós temos mais 2 aí segredos do universo que foram desvendados. O primeiro segredo, que corrente elétrica gera campo magnético, é o princípio dos motores elétricos de indução, e que campo magnético variável gera corrente elétrica. Isso aí é o princípio de um gerador elétrico. E aí, em 1862, né, Maxwell reuniu várias equações, mas as mais famosas foram as 4 que ele reuniu, né, conhecidas como as equações de Maxwell. Elas são base da compreensão do eletromagnetismo e de boa parte da tecnologia moderna. Os ímãs voltaram a ser muito usados na época da Revolução Industrial. Um dos primeiros e principal uso, né, do eletromagnetismo foi o telégrafo. Então, esse primeiro telégrafo aqui é o mais simples, né? O segundo já tem uma impressora. Esse telégrafo aqui, com o dedo, né, ele, por código Morse, batia num botão preso a um ímã. Esse ímã ele se movia dentro de um rolamento de fio condutor,
Então ele variava o fluxo magnético dentro do enrolamento de fio, isso produz uma corrente elétrica. E essa corrente elétrica, esses pulsos de corrente elétrica, de cada toque que ele dava, era transmitido a quilômetros de distância. Do outro lado tinha uma bobina recebendo esses pulsos, né? E próximo dela uma haste que poderia se mover, né? Com um ímã colado nela. Então cada pulso de corrente naquela bobina gerava um campo magnético na bobina que repelia o ímã e dava as batidinhas, né, no outro lado. A Revolução Industrial ela deu origem à classe média, que ela se expandiu após 1900, então os trabalhadores eles tinham mais poder aquisitivo e eles queriam comprar equipamentos, como telefone, máquina de lavar, enceradeira, rádio. Então, a atração e repulsão dos ímãs, né, permanentes e eletroímãs são a base dos motores elétricos e geradores elétricos. Então, um motor elétrico converte, né, eletricidade ou energia elétrica em movimento. O gerador é praticamente o contrário do motor, né, onde nós convertemos movimento, né, em energia elétrica. Mas independente de possuir ímãs, né, ou não, qualquer aparelho elétrico, né, as lâmpadas, qualquer outro aparelho elétrico precisa de energia elétrica. Então a indústria magnética, né, fornece os ímãs permanentes, cada vez de melhor qualidade, para a chamada indústria elétrica. Mas em 1930 houve um grande avanço na indústria magnética com os ímãs de alnico, que são ligas de ferro com esses materiais, alumínio, níquel e cobalto. Depois dos ímãs de alnico, nós tivemos uma grande contribuição do eletromagnetismo, né, na Segunda Guerra Mundial. Um exemplo clássico, né, são as minas marinhas magnéticas. Então, os alemães colocaram minas com bússolas que ficavam, né, medindo o campo magnético terrestre. Quando uma grande massa de metal se aproximava, ou seja, um navio se aproximava dessa bússola, a agulha se movia. Esse movimento da agulha acionava um circuito elétrico que acionava a explosão. Tinham os chamados refletores acústicos. Então eles ficavam tentando escutar o som do avião quando se aproximava. Conseguiam, né? Só que o avião estava muito próximo, não era muito eficiente. Mas como os aliados detinham a tecnologia de produção, né, e de extração dos materiais para construir esses novos ímãs de alnico, tá, eles conseguiram construir os magnétrons. Um magnétron ele produz, né, micro-ondas de alta potência. Então, dentro do forno de micro-ondas da cozinha de vocês, tem um magnétron. Para que produzir esses magnétrons? Para a criação dos radares. Então, os radares foram criados, aí sim, eles conseguiriam, com as micro-ondas de alta potência, detectar os aviões a quilômetros de distância, né, e conseguir abatê-los. Os ímãs de alnico e os conhecimentos de eletromagnetismo, foram um duro golpe aí aos nazistas na época. Criaram o radar, já tinha alguém pensando em se esconder do radar, ou ficar invisível ao radar. Nós temos a chamada, né, tecnologia stealth. Essa tecnologia é para vários tipos de veículos militares que tentam não ser percebidos por radares. Duas coisas acontecem nesse tipo de veículo. Eles têm formas anguladas para refletir as micro-ondas para vários outros lados, né, e tentar desviar. Mas o principal, pessoal, é uma camada de resina ferromagnética que consegue absorver as micro-ondas. Após a Segunda Guerra Mundial, houve um grande avanço nas tecnologias de informação. Primeiramente, TV, um gravador de voz antigo, né, com fitas magnéticas, e um gravador de áudio e vídeo, né, o velho videocassete. Então, o que nós precisamos para armazenar informação em mídia magnética? Qualquer informação armazenada usando código binário, nós precisamos determinar o que é o 0 e o que é o 1. Não importa se a mídia é magnética, se é ótica, o que for. Tem que ser 0 e 1. Uma fita de papel onde
algumas regiões não estão furadas e outras regiões estão furadas, é um código binário. Eu posso dizer que o furo é o 1 e onde não tem furo é 0. Isso aqui é uma fita magnética utilizada no primeiro computador da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Tá? Então, essa fita aqui armazena menos de 5 mega. Bom, novamente, em 1950, houve um grande avanço aqui na indústria magnética com os ímãs de ferritas. Esses ímãs aqui tinham, né, o produto energético maior, eles eram mais eficientes que os ímãs de alnico e nos possibilitou construir motores e geradores elétricos cada vez menores. Aí teve o grande avanço aí da indústria magnética com os ímãs de terras raras. Aí vem esses novos aqui que a gente conhece, que é samário, basicamente com samário e neodímio. Então, isso aqui nos possibilitou, né, a miniaturização dos dispositivos, principalmente do disco rígido dos computadores. Ó, em 1956, né, a IBM lançou esse sistema aqui de discos. Tá? Esse sistema ele tinha capacidade de 5 megabytes, tá? Em 50 discos de 24 polegadas. Esse aqui é um disco de 24 polegadas. Tá? Então, tinha que ter 50 para 5 megabytes. E o custo desse equipamento, né, desse sistema aqui, era de $50 mil aproximadamente. Isso significa que cada megabyte custava $10 mil. Isso aqui é um microdrive, né? É um microdrive lançado em 1999 pela IBM, tem capacidade de 170 megabytes já, né? Num disco de 1 polegada. Hoje nós temos, em 2014, nós podemos ir ali ou aqui mesmo na FNAC, né, e comprar um HD portátil de 1 terabyte, que custa em torno de R$270. Isso aqui dá $120. 1 megabyte custa $0,00012. Quanto custaria esse disco da Samsung lá em 1956? Simplesmente $10 trilhões. Esse disco aqui, ó, de 24 polegadas, que é um daqueles 50, ele já tem os 5 mega. Esse aqui tem 5 mega. Isso aqui deveria valer lá quase $1 quadrilhão. Então ele é gravado nas 2 camadas, né? Como quase todos, né? Os HDs são gravados em 2 camadas. Só que isso aqui é um disco portátil. Isso aqui não é um HD. Isso aqui é um disquete. Então, além dos HDs, aonde a gente aplica, né, ou aonde estão as aplicações para os ímãs permanentes? Ímã de geladeira, cartão de crédito, alto-falantes, motores elétricos, celulares, guindastes, montanhas russas, né, de alta velocidade. Aqui nessas montanhas e também nos maglevs tem os chamados motores lineares sincronizados para acelerar e desacelerar. E para tudo isso, né, funcionar, por exemplo, isso aqui é uma foto de Tóquio, né, que é quase mais iluminado que o Sol, né? Então precisa de muito gerador. Aqui como curiosidade, né, num carro moderno, esse aqui não é tão moderno, mas tem mais de 30 dispositivos, né, que usam ímãs permanentes e materiais magnéticos. Então nós precisamos nos preocupar muito com geração de energia elétrica. Tá? Então, uma hidrelétrica, Itaipu, Angra, né, uma termonuclear, aqui uma termoelétrica, uma solar, a maior energia solar do mundo, na Califórnia. Aqui é uma foto do Rio Grande do Norte, eólica. Aqui é uma foto de uma indústria, né, elétrica de movimento das ondas. E aqui o de movimento das marés. Tendo geradores eficientes, nós obviamente vamos ter motores eficientes, porque o princípio é praticamente o mesmo. Eles dependem dos ímãs permanentes. Tá? Então, se nós temos geradores eficientes, nós com pouca energia, de qualquer forma, nós transformamos em energia elétrica. E tendo motores eficientes, nós temos uma performance melhor com um gasto menor. Nesse gráfico aqui nós podemos ver um pouco a evolução desses ímãs. Ó. Então começou com os ímãs de aço, alnico, as ferritas, tá? Depois o samário cobalto, né? E por último agora o neodímio e o ferro-boro, que é o mais eficiente. Hoje nós temos um domínio absoluto da China, né, nos minérios de terras raras. Então na década de 60 os Estados Unidos era absoluto, tá? Mas na década de 80 a China tomou o controle e hoje ela fabrica praticamente tudo.
Esse mercado de ímãs permanentes tem um total, em 2007, de 9,1 bilhões de dólares. Tá? Em 2011, subiu para 11,8 bilhões. E a projeção para 2020 é, no mínimo, 21 bilhões de dólares. Aqui no Brasil, nós temos alguns pontos aí com minérios interessantes. Tá? Já teve, o ano passado, algumas empresas querendo se instalar no Brasil para fabricar ímãs permanentes. Eles estão de olho nisso aqui. Os Estados Unidos também estão de olho. Se a China detém 97% aproximadamente da extração, né, e de produção também, de ímãs, né, a gente fica na mão da China, não só a gente, né, todo mundo. A ideia é tentar desenvolver materiais magnéticos mais avançados, né, das propostas são os nanocompósitos magnéticos. Tá? Esses nanocompósitos, eles têm um percentual de terras raras muito pequeno, tá? E aí eles são ricos em ferro e cobalto, que é mais abundante, né? E tem alguns compósitos que podem até dar certo, né, sem terras raras. E daí, certamente, esses nanocompósitos seriam, né, um candidato aí à nova geração. Obrigado.